E aí galera, suavidade? Bem, 2020 é um ano importante para a política nacional porque é o ano em que a gente vai escolher os nossos prefeitos e vereadores, que são as pessoas que vão organizar e coordenar a administração dos nossos municípios. Então nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que fazem esses prefeitos e vereadores. Bora trocar uma ideia? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Dani Ideias. Meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal a gente conversa um pouco sobre política, sobre educação, sobre ciências humanas. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa aquele like e considere apoiar o meu trabalho lá na campanha no Apoia-se. Bom, galera, antes de mais nada é importante entender que a gente escolhe prefeitos e vereadores para administrar o município. E o município, ele é a menor unidade político-administrativa que a gente tem no país. Então a gente tem a federação, que é todo o país. Quando a gente escolhe pessoas para a federação, a gente pensa em deputados federais, senadores, presidente. Depois da federação, a gente tem os estados-membros, que já é uma outra divisão, que é quando a gente escolhe, por exemplo, governadores e deputados estaduais. E por último, a gente tem essa última unidade, que é menorzinha, que é o município. Muitas vezes a galera pensa que o município é a cidade, mas não é somente a cidade. O município ele vai compor a zona urbana, que é a cidade, sim, mas também muitas vezes a zona rural, que contorna, que está no entorno dessa cidade. Então é importante entender que o município significa tanto a parte urbana quanto a parte rural. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, os municípios passaram a ter mais autonomia, podendo se organizar politicamente, legislativamente, administrativamente e financeiramente. Ou seja, são as próprias pessoas que moram dentro do município que vão organizar como que a coisa vai funcionar. Seja elas mesmas ocupando os cargos que vão organizar essas questões ou então votando naqueles que vão representar as suas vontades. Para estabelecer como que vai acontecer essa organização, o município tem algumas ferramentas, alguns instrumentos. E um desses principais mecanismos é a Lei Orgânica Municipal. Essa lei orgânica, ela vai servir mais ou menos como um livro de regras para o município. Nela vão estar uma série de questões sobre como vai funcionar a dinâmica dentro do município. Por exemplo, como que será o processo para que leis municipais entrem em vigor? Ou então, como que vão funcionar os impostos dentro do município? Além disso, é também essa lei que vai organizar qual que vai ser a atribuição de cada um dos poderes eleitos, por exemplo, os prefeitos e os vereadores. Eu vou colocar aqui na tela o exemplo da lei orgânica da cidade em que eu moro, que é Arapongas, aqui no norte do Paraná. Olha ali, no capítulo 3, por exemplo, está escrito da competência do município, ou seja, o que compete ao município, quais são as funções do município, quais são os seus objetivos. A gente tem ali uma série de incisos, por exemplo, legislar sobre os assuntos de interesse local, instituir e arrecadar tributos de sua competência, elaborar o plano diretor municipal. Enfim, você tem ali uma série de questões que tem o objetivo de explicar e estabelecer como que vai funcionar a organização social dentro do município. Embora as leis orgânicas elas tenham uma certa semelhanças entre si, vale a pena você procurar a lei orgânica do seu município para compreender melhor como é que funciona a administração do local onde você mora. Uma das questões fundamentais que a gente tem com relação à política municipal é que a gente pode escolher quem serão as pessoas que vão administrar essa política. E nem sempre foi assim. Por exemplo, durante a ditadura militar, teve períodos em que alguns municípios não podiam escolher seus prefeitos e vereadores, porque o governo entendia que eram locais estratégicos e coisas do gênero e impedia essa participação política. Felizmente, hoje as coisas mudaram e a gente, enquanto cidadão, pode escolher quem vai ocupar o cargo tanto de prefeito quanto de vereadores. Então vamos entender um pouquinho melhor como funcionam essas funções. Bora começar pelos vereadores. Antes de mais nada, é importante entender que os vereadores e vereadoras são as pessoas eleitas para ocupar o cargo legislativo dentro do município. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás explicando qual que é a função legislativa no Brasil, na federação inteira, por meio do Senado e da Câmara dos Deputados. No caso do município,
essa atuação acontece na Câmara de Vereadores. E de maneira geral, a função dos vereadores é legislar, ou seja, criar leis para o município para atender às demandas da população e fiscalizar a administração pública, principalmente a forma como a Câmara dos Vereadores atua e também a Prefeitura. Apesar dessas serem as funções principais, digamos assim, dos vereadores, a gente pode organizar aqui 4 tipos de funções que eles exercem no município. Seriam as funções políticas, legislativas, fiscalizadoras e julgadoras. Vamos ver mais ou menos o que é cada uma delas. Quando a gente fala em funções políticas, a gente está falando de tomadas de decisões que vão influenciar na organização do município. Então, por exemplo, organizar o orçamento anual do município, organizar alterações à lei orgânica quando for pertinente, quando for necessário, criar decretos, leis, às vezes até mesmo pensar a necessidade de criar cargos públicos ou então transformar cargos públicos que já existem, coisas do gênero. Além disso, é a Câmara que estabelece a remuneração tanto dos vereadores como do prefeito e do vice-prefeito, além de julgar as contas da prefeitura para ver se está tudo dentro do que foi planejado e orçado. Com relação às funções administrativas, a gente pode pensar na elaboração, por exemplo, do orçamento que a Câmara tem internamente para o funcionamento dela. Além disso, estruturar o quadro de funcionários de serviços que vão acontecer dentro da Câmara, além de elaborar o regimento interno, que vai dizer como que vão funcionar tanto as sessões como as questões de votação dentro da Câmara. Já as funções fiscalizadoras têm o objetivo de controlar as questões financeiras, de orçamento e também instaurar, quando necessário, comissões de investigação. Então, se parece que tem alguma coisa estranha na administração, alguma coisa errada, a Câmara pode estabelecer comissões, que vão ser formadas por vereadores e demais pessoas, para investigar se está acontecendo de fato algum problema na administração. Além disso, a Câmara também vai julgar prefeitos, vice-prefeitos e até mesmo vereadores quando existe alguma infração político-administrativa. Para que todas essas funções possam ser realizadas pelos vereadores, a Câmara ela se organiza de uma determinada forma, ela tem um certo jeito de operar, um certo funcionamento. Esse funcionamento ele vai estar estabelecido na lei orgânica de cada município, mas eu vou pegar aqui o exemplo de Arapongas para você entender mais ou menos como que a coisa funciona. Dentre todos os vereadores, vão ter aqueles vereadores que serão eleitos para ocupar a mesa diretora. E vai ser essa mesa diretora que vai nortear os processos dentro da Câmara. No caso da mesa diretora de Arapongas, ela é eleita pelos próprios vereadores já no dia da posse. Então acontece a eleição, os vereadores eles serão eleitos e no dia da posse deles, em que eles vão tomar o lugar ali dentro da Câmara dos Vereadores, eles vão eleger dentre os vereadores, no caso de Arapongas, 4 pessoas para compor essa mesa diretora. E são essas pessoas que vão organizar quais leis serão votadas, quais questões serão discutidas, enfim, são essas pessoas que vão nortear como que vão acontecer as atividades dentro da Câmara Municipal. Dentro da Câmara, o cargo mais alto é o de presidente da Câmara, que vai ser também o presidente da mesa diretora, e essa é a pessoa que vai, no final das contas, dar a palavra final a respeito dos encaminhamentos dos processos legislativos. Além disso, quando o prefeito e o vice-prefeito não podem ocupar os seus cargos, não podem representar a população, quem ocupa é o presidente da Câmara. Da mesma forma como acontece em âmbito federal. Uma coisa que é importante entender, galera, é que todas essas funções que os vereadores vão ter e coisas do gênero vão estar especificadas na lei orgânica, certo? Então é aquela situação, é importante você procurar a lei orgânica do seu município para conseguir ver certinho quais são as funções estabelecidas para os vereadores. Uma parada que é importante a gente entender, galera, é que embora, de acordo com a legislação, de acordo com a lei, o vereador deveria passar grande parte do seu tempo dentro da Câmara dos Vereadores, pensando leis para a população e coisa do gênero, na prática a coisa não funciona muito bem desse jeito. Na prática, o que acontece é que grande parte dos vereadores e vereadoras passam grande parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo, conversando com a população, com as lideranças de bairro e coisas do gênero, entendendo quais são as demandas dessa população para depois levar para o prefeito e para a Câmara. É o que é chamado de trabalho territorial do vereador. Então, a maior parte das vezes, o vereador não fica pensando leis para o município, editando leis do município, coisas do gênero. Ele passa a maior parte do seu tempo conversando com a população, entendendo quais são essas demandas, para depois levar para a discussão da Câmara e também para quem está ocupando o cargo da prefeitura. E é sobre esse cargo que a gente vai falar agora.
Se a Câmara de Vereadores representa o poder legislativo, a prefeitura representa o poder executivo e o prefeito ou prefeita vai ser a pessoa que vai ocupar o chefe do executivo. Esse é o cargo mais poderoso dentro do município e também o cargo que tem maior representatividade com relação às pessoas que moram nesse município. Se por um lado a Câmara de Vereadores tem várias pessoas para pensar as questões do município, na prefeitura o cargo é ocupado por uma pessoa só. Mas é claro que o prefeito da cidade ele não trabalha sozinho. Ele vai contar com a sua equipe de assessores e auxiliares, que geralmente são pessoas da sua confiança, muitas vezes do seu próprio partido, que vão organizar essa administração junto com ele. Da mesma forma que acontece com os vereadores, é na lei orgânica do município que vai estar estabelecido quais são exatamente as funções do prefeito. Mas algumas coisas são comuns, como por exemplo, representar o município. Então, por exemplo, vai ter um evento na capital do estado com todos os prefeitos, cada prefeito representando os interesses do seu próprio município. Além disso, o prefeito ele é a liderança da administração local. Ele é o cara que vai dirigir os trabalhos dentro da administração e também a pessoa que vai ser responsável pela forma como a administração acontece. Além disso, assim como o presidente do país tem a capacidade de sancionar ou não leis para o país todo, ou seja, aprovar ou não, o prefeito tem esse poder dentro do município. Então ele pode escolher aprovar ou não leis municipais. Outra questão fundamental é que é o prefeito que vai organizar alguns documentos essenciais para saber como que a administração local vai acontecer. Como, por exemplo, o plano plurianual, que é um documento que vai explicar qual é o planejamento para aquela administração. Nesses 4 anos que o prefeito vai ficar ali, o que ele pretende fazer e como que ele pretende fazer. Quais são os objetivos, quais são as diretrizes, quais são as metas a serem batidas por essa administração nesses 4 anos. Além disso, a prefeitura precisa também organizar uma lei de diretrizes orçamentárias, que vai basicamente estabelecer como é que vão ser organizadas as questões financeiras do município. Então, o objetivo da administração é construir a obra X, abrir concurso para os cargos Y, como que isso vai funcionar dentro do que o município tem de finanças, onde que vão ser alocados esses recursos, como é que a coisa vai acontecer financeiramente dentro do orçamento que o município tem. Isso vai ser estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser aprovada depois pela Câmara de Vereadores. Outra função importantíssima que prefeitos e prefeitas precisam fazer é articular politicamente com outras lideranças. Essas lideranças elas podem ser tanto públicas quanto privadas, então pode ser, por exemplo, prefeitos de outras localidades ou até mesmo governadores e também donos de empresas e coisas do gênero, para que com essas alianças possam ser elaboradas estratégias para satisfazer as necessidades locais, principalmente quando o assunto é saúde e educação. E por último, mas não menos importante, o prefeito ele tem o poder de elaborar leis, assim como os vereadores. E é interessante que, embora os vereadores é que ocupem o cargo legislativo, na prática, quem mais edita, quem mais escreve leis municipais é o prefeito. Durante a pandemia, a gente pôde perceber bastante como que funciona a atuação de prefeitos. Por exemplo, aqui em Arapongas teve vários decretos estabelecendo como que, por exemplo, o comércio deveria funcionar, aonde poderia ser aberto, onde não poderia ser aberto, enfim, uma série de questões que ficava a cargo principalmente do prefeito. Se de maneira geral o executivo é onde tem maior concentração de poder, no município isso é ainda mais forte. O prefeito ele é a pessoa mais influente na vida das pessoas, sendo a principal pessoa que direciona para onde vai o desenvolvimento ou não do município. É claro que ele precisa fazer isso com o apoio dos vereadores, então é sempre bom para o prefeito que ele seja bem articulado com a Câmara de Vereadores, mas no final das contas é a prefeitura quem detém a maior parte do poder municipal. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho melhor a compreender como que funciona a política local, principalmente a função dos prefeitos e vereadores. Eu sei que muitas vezes a gente negligencia esses cargos, pensa muito sobre presidente, pensa muito sobre governador e tudo mais, só que é a administração local que interfere diretamente na vida do cidadão. Por exemplo, aqui em Arapongas tem muita gente que reclama da falta de atividades culturais, da falta de espaços públicos de convívio e coisa do gênero. Na prática, quem pode mudar essa realidade são os prefeitos e vereadores. Mesmo que articulando com cargos maiores, né, com governadores e coisas do gênero, mas quem vai fazer isso acontecer
vai ser prefeito e vereador, principalmente prefeito. Então é importante a gente ficar ligado e entender como é que funcionam esses cargos, principalmente porque é a gente quem escolhe quem ocupa esses cargos, né? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma nesse entendimento. Se você gostou do vídeo, você não esquece de deixar aquele like, que acompanhar o meu trabalho, se inscreve aí no canal. E eu deixo aqui o meu muito obrigado aos apoiadores do canal que permitem esse trabalho acontecer. Se você tem interesse de apoiar financeiramente o meu trabalho, eu vou deixar o link aqui do Apoia-se na descrição do vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!